Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado, a você que compartilha nossos sinceros agradecimentos. E nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que é sobre o artigo 229 da nossa Constituição. Quando temos que falar alguma coisa, nós temos que ter uma fonte. Essa fonte é a nossa Constituição. Ela precisa ser equiparada a toda a situação em que hoje estamos vivendo no Brasil. Desde os pequenos municípios até o Senado, República, em termos dos três poderes, STF, Executivo e Legislativo. A Constituição é que faz, a Constituição é a semente, a Constituição é a base, a raiz da existência através de um povo que está baseado sobre regras, não sobre condições de seguir ou pensar quem quer que seja. Somos livres para pensar, livres para agir e livres para respeitar o próximo no crescimento da nossa própria existência. Não muda. Se mudar isso, tiver alguma coisa, vai dar errado em algum lugar. Principalmente no nosso futuro. O artigo 222 da nossa Constituição diz que os pais têm o dever. Dever é quase uma obrigação dentro da consciência livre de ser um cidadão, dentro da responsabilidade, da autossustentabilidade, da dever. Dever de assistir os filhos, criá-los, educar os menores. Assistir, criar ou criá-los e educá-los, os menores. E para que fazer assistir, criar e educar? Para que quando eles crescerem, possam amparar o pai em todas as condições, ou ampará-lo na condição de assistência ou na doença. Para que essa condição de assistir os pais, é preciso que os pais possam dar aos filhos essa assistência moral, assistência educacional, comportamental, assistência do que é certo, do que é errado, assistência de fazer com que os filhos possam conhecer o que deve ou não deve fazer, para que eles possam crescer dentro de um equilíbrio de autossustentabilidade, para que possam reconhecer os pais como sendo referência da sua moral, do seu caráter. A palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele que quer alongar sua vida, honre pai e mãe. Olha que coisa linda está na nossa Constituição Federal. Mas nós estamos assistindo hoje pessoas que tentam de todas as formas alcançar nossos jovens, tentando destruir essa harmonia pai e filho, tentando destruir a harmonia da educação, do conhecimento, da alta sustentabilidade, da autocondição de que somos nós uma unidade econômica, que é formada dentro de uma sociedade baseada no crescimento no trabalho, artigo 170 da nossa Constituição. Então a gente pode compreender em que condição nós nos deparamos com pessoas com alta deficiência psicológica, psiquiátrica, pessoas que têm os seus defeitos cromossomiais e quer de uma forma afrontar a todos nós normais, que temos o direito e conceitos de dizer que é o certo e que é errado, policial é policial, bandido é bandido, e se o policial for bandido, ele tem que se passar por lá de cá e tem que ser preso conforme ele ata dentro das suas responsabilidades constitucionais e direitos de defender uma sociedade. Nós temos visto senhores que se dizem públicos e que estão ali para falar a situação do Brasil. Nós estamos vendo pessoas simplesmente afrontar todo o Estado, até mesmo o da criação, que é justamente oferecer a condição de que o Estado possa legalizar uma porção de droga. Nós já estamos vivendo situações muito complicadas. Ele só muda o modo operante de atacar uma sociedade. Quando não é com as nossas crianças tentando educá-las de uma forma que elas possam não compreender o seu estado emocional, o seu estado de criação, o seu estado de formação, nós estamos vendo pessoas tentando destruir a base da educação, que é constitucional, conforme o artigo que eu acabei de ler, o artigo 229 da nossa Constituição, tenta fazer uma agenda, tenta fazer um caminho inverso aos pais, conforme a Constituição, além de sair do antro
do antro perfeito pai, assistir, criar e educar os filhos menores, tentam tirar esses direitos, rompendo o Estado de Direito constitucional de cada um de nós, rompendo o Estado de Direito de família, rompendo todo o processo legal da criação e da formação da autossustentabilidade do indivíduo, destruindo todas as condições para impor uma ideologia criminosa. Essas pessoas têm que ser barradas o mais depressa possível a bem de uma sociedade. E nós estamos assistindo isso, e nós temos diversas pessoas que fazem parte de um meio ao qual se dizem livres, porque o Criador os libertou. Como podemos comparar uma situação tão grotesca, tão imoral, tão fora de propósito da existência humana, tentar destruir crianças, tentar destruir o direito dos pais de educar, de ensinar, de orientá-los, fazer com que essas pessoas possam ser menos um marginal, menos um criminoso, menos um que possa destruir uma sociedade e que possa ser ou trazer danos à sua própria vida, porque vai bater de frente com o sistema de segurança. Então nós estamos vendo o berço, nós estamos sabendo de onde estão saindo as ideias. Fazer com que crianças, ou um Estado o qual nós sustentamos, que não é a maioria, mas uma minoria, e essa minoria está tentando limitar o direito constitucional, o direito individual de cada cidadão, de fazer com que eles possam ser o responsável pelo progresso e pela ordem de uma nação, tirando a responsabilidade, anulando a responsabilidade da força, baseado em argumentos que as crianças têm que ser educadas à base de uma agenda LGBT. Nem essa organização LGBT aceita esse tipo de comportamento. Mas, uma vez os que estando lá, fazendo, não vai beneficiar a eles, nem tão um pouco, as condições que eles tanto almejam que seja. As pessoas só são usadas para o seu propósito mental, para o seu propósito destrutivo, de sua doença mental. São fazer com que todos os esquizoides possam se reunir, porque o esquizoide ele se afasta da sociedade, se isola, e eles simplesmente vivem num mundo em que as suas mentes podem ser conduzidas dentro dos parâmetros que eles podem escolher, como vício, bebida, festa, sabe? Ele pode escolher, mas ele quer o quê? Fora da sociedade. E a sociedade em que eles tentam destruir é justamente a existência de pai e mãe, que também quebra as regras de uma comunidade dentro daquilo que podemos entender, Cristo, Deus, família, quer dizer, destrói tudo isso. E nós estamos assistindo um parlamentar simplesmente propor esse tipo de comportamento, todo mundo vai ficar calado? E as pessoas que têm filhas, filhos, como ficam essas pessoas? Nós vivemos numa sociedade em que a base da nossa sociedade, ela é fundada sobre o Estado de Direito Democrático, conforme o artigo 1 da nossa Constituição, que raramente as pessoas pronunciam sem menor conhecimento. Artigo 1 da nossa Constituição, a formação da República Federativa do Brasil, ela é formada, ela é associada, ela é a união dos estados indissolúveis. Estados, município, Distrito Federal, e tem como base, tem como fundamento o Estado Democrático de Direito. Nós estamos assistindo o Estado Democrático de Direito ser rompido a todo instante por parlamentares que deveriam estar tratando de assuntos de crescimento, infraestrutura, educação, saúde. Nós deveriam eles estar tratando sobre como resolver os problemas da infraestrutura, problemas de saneamento, problemas do tráfico de drogas, problemas seríssimos que nós temos no Brasil, e nós estamos vendo comportamentos socialistas, até mesmo dentro de organizações que não deveriam existir. Não deveria existir. A falta de conhecimento limita. Olha, as pessoas estão perdendo a razão por falta de não entender o que está acontecendo. Por via da sua inconsequência de buscar os meios onde não deve.
buscar os meios e os seus propósitos que não cabe dentro do respeito a outra pessoa. Nós estamos vivendo isso no Brasil, gente. Isso está acabando com nossa juventude. Olha o estrago que essas pessoas, esses parlamentares, esse Congresso está fazendo. Parece que eles... Na realidade, nós vivemos vários Brasis. Nós temos o Brasil que é sustentado por nós, que está lá no parlamento, e que está aí nos poderes da nossa república, como STF, tribunais, mas não fazem nada para resolver o problema do crime organizado que está na nossa Constituição, no artigo 3, formar uma sociedade livre e solidária, e que possamos lá no inciso 4, buscar resolver o problema da miséria e da violência. Nós temos no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 44, que é justamente grupos armados, civis ou militares que afrontam o Estado de Direito, é crime imprescritível. É crime imprescritível. E nós estamos assistindo pessoas defenderem o Estado da violência por via da tal pandemia, da sanidade, ou por via das condições social, da saúde. Olha, nós temos esse comportamento e nós não estamos respeitando a nós mesmos quando deixamos de impor o que impede dessas pessoas reagir contra nós mesmos. É como, por exemplo, nós trabalhamos, eu vou abrir aspas do programa que eu falei anteriormente, é praticamente nós pegarmos nosso sustento e usar contra nós mesmos. Nós estamos perdendo o direito de nos defender, nós estamos perdendo o direito de comentarmos as nossas dores. Nós estamos sendo condicionados a entender que só tem uma saída: obedecer e ajoelhar. O homem livre não pode se ajoelhar. O homem livre jamais pode se ajoelhar, em hipótese alguma, diante de nenhuma das condições. Nenhuma das condições. E o que mais essas pessoas usam é o medo contra você. O medo, escuta o que eu vou te falar, o medo é o assassino da mente humana. Tudo que você vai fazer tem alguém para dizer: não faça isso que você vai sofrer isso. A sua liberdade está por um fio por causa do medo. E o medo é mais poderoso do que uma 380. O medo. Não tenha medo. Olha, não tenha medo. E eu vou citar um versículo. O que pode o homem fazer? Não tenha medo do homem, mas tenha medo daquele que pode. Aquele que pode todas as coisas. O que pode fazer o homem após ter te matado? Nada. Mas tenha medo daquele que pode te conduzir à destruição até tua alma, conforme está escrito. Mas isso não é terror, é respeito. O medo hoje está sobre a cabeça de todos nós brasileiros por pessoas nefastas, vagabundas, miseráveis, que tentam impor as suas vontades, uma minoria impor suas vontades sobre o Estado de Direito. E nós, que temos o Estado de Direito, nós temos a Constituição que não é obedecer, porque se fosse, não estaríamos ouvindo bandidos querendo ser presidente da República e nem bandidos financiando o sistema democrático que nós temos certeza que é assim que funciona. O Estado, alguns estados da federação estão praticamente dominados. Nordeste, onde essas mentes psicopáticas assumem, ele soma com algumas pessoas esquizoidal, e as pessoas esquizoides, afastadas da sociedade, que tudo que eles querem, que você se afaste da sociedade, que você não converse com o pai, não converse com a mãe, associa ao tráfico de droga, maconha, tudo que ele quer é justamente isso. E você está destruindo sua família, simplesmente por aceitar e fazer com que o seu voto compra uma munição para dar um tiro na cabeça de uma pessoa inocente. O seu voto dá condições de um bandido comprar e vender a cocaína para o teu filho para depois cheirar. O teu voto cria as situações em todas as formas, de todas as formas criminal. O teu voto.
Mas quando o teu voto é dado pelo lado certo, tudo isso que eu estou falando é o inverso. Cria polícia, cria razões, cria as condições para confrontar esse estado irregular que tanto e todos, uma parte deles, uma parte dessas pessoas, o apoia. Temos que mudar esse Brasil, gente. E não há outra maneira. E também nunca foi tão fácil escolher o lado. Ou o lado de cá diz que vai fechar, cessear a comunicação. É a favor de muitos atos criminosos. E o de cá está falando sobre família, liberdade. Tanto é que nós estamos vendo que quem está cesseando é o lado de cá e não o lado de cá. Nunca foi tão fácil escolher. E está nas tuas mãos. Ou você edifica um futuro para a tua família, ou você simplesmente vive o hoje e amanhã esqueça, porque você não vai ter. Um abraço a todos. Até mais.